Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 65 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje é a famosa regra de L'Hopital. Regra de L'Hopital é bom porque você consegue resolver um exercício rápido. É uma regra que resolve limites. Mas você tem que saber as técnicas de derivação. Eu vou resolver nessa live 5 exercícios de L'Hopital. Esses 5 limites aqui, ó. Então fica comigo até o final, porque eu vou resolver cada um desses exemplos passo a passo. Se você não fosse usar a regra de L'Hopital, você teria que usar manipulação algébrica, teria que saber regras de trigonometria, tem que saber manipular x tendendo ao infinito. Mas, usando regra de L'Hopital, a única coisa que você precisa relembrar são as técnicas de derivação. Então, bora começar revisando, estudando o que é a regra de L'Hopital. Essa é uma regra antiga, muito antiga. Foi criada pelo Marquês de L'Hopital, que é um matemático francês. Ele viveu entre 1661 e 1704. Ele teve 43 anos, E o Marquês de L'Hopital criou essa regra e conseguiu demonstrar ela. Galera, a demonstração dessa forma é linda. Não vou demonstrar nessa live, mas se vocês quiserem que eu demonstre a regra de L'Hopital, põe aqui nos comentários. Será que demonstração é importante para você passar em cálculo de primeira? Depende. Você tem que descobrir se o seu professor tem o costume de cobrar isso ou não. Porque se você está vendo essa live aqui é porque você quer passar em cálculo de primeira. Não é porque você quer dominar o cálculo ou então dar aula de matemática, Se o seu professor não cobra demonstração, não perde seu tempo com isso. Bora focar no que tem mais chance de cair nessa prova. O que é a regra de L'Hopital? Basicamente é quando você tem um limite e nesse limite você tem uma divisão indeterminada, que é infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Você só pode usar L'Hopital se for zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Isso aqui é o básico. Isso é fundamental. Muito aluno comete um erro de usar L'Hopital quando não é uma divisão indeterminada. Aí não passa em cálculo de primeira por causa disso. Tem várias regras no cálculo. Você tem que saber quando você pode usar e quando não usar. O primeiro passo, então, é você substituir a tendência do limite. Você tem que descobrir se vai ser uma divisão indeterminada ou não. Esse exercício aqui, olha só. Esse primeiro exemplo. Substitui o x por 2. Fica 2 menos 2. 2 ao quadrado menos 4. 2 menos 2 dá 0. 4 menos 4 dá 0. É uma divisão indeterminada. Aí sim você usa L'Hopital. Entendeu? Todos esses exemplos aqui vai dar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mas na prova vai estar tudo misturado, Vários padrões de limite misturados. Então o primeiro passo é verificar. E o que é a regra de L'Hopital? O que o Marquês de L'Hopital descobriu e facilitou a vida aí de todo mundo, Você pode derivar a função de cima e derivar a função de baixo e depois resolver um novo limite. Então, você pega a função do numerador, deriva. Pega a função do denominador, deriva. Agora você vai calcular um novo limite, o limite das derivadas. E o resultado desse limite aqui pode ser um número, pode ser infinito, pode ser menos infinito. O resultado desse limite vai ser o resultado do limite original. A ideia, então, é você derivar as funções para você chegar numa função mais fácil de calcular o limite. Entendeu? Isso aqui é bom demais. Mas tem que saber as regras de derivação. Então, regra do produto, cadeia, quociente. Tem que saber derivar, senão a regra de L'Hopital fica impossível. Agora, para você passar em cálculo de primeira, você tem que ficar esperto. Por quê? E se esse limite aqui, se você derivou de cima e derivou de baixo e deu de novo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito? Você pode usar L'Hopital mais uma vez. Você vai derivar a derivada. É o que a gente chama de derivada segunda. Então, em muitos exercícios, você aplica a regra de L'Hopital várias vezes. Deu 0 sobre 0? Usa L'Hopital. Usa L'Hopital.
Então, você pode fazer quantas vezes você achar necessário, até você chegar num limite que vai ter um resultado mais simples. Então, vamos supor que você derivou pela segunda vez e continuou dando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Você vai lá e faz a derivada terceira. Não tem problema, não. Você pode fazer isso aqui várias vezes. Mas presta atenção, você tem que verificar se o exercício está ficando mais simples. Um padrão muito comum é tipo assim, ó, você tem x ao cubo. Aí você deriva da 3x2. Deriva da 6x. Deriva da 6. Deriva da 0. Então, quando dá 0, você ficou mais fácil, porque você eliminou o termo x. Você pode usar várias vezes a regra de L'Hopital. Mas toma cuidado para ver se o limite está ficando mais fácil. Porque eu já vi muita gente que não passou em cálculo de primeira porque entrou num looping infinito. Tem questões, por exemplo, x a menos 3. Se você derivar o x a menos 3, nunca vai cortar o x a menos 3. Vai dar menos 3x a menos 4, depois 12x a menos 5, depois menos 60x a menos 6. Percebeu que isso nunca vai dar zero? Você pode usar o L'Hopital que isso a vida inteira. O grau só vai ficando maior. Então, cuidado, tá? Em muitas questões de L'Hopital, você pode entrar no loop infinito, ou seja, o L'Hopital não resolve qualquer limite. Às vezes pode dar problema. Beleza? O que não é a regra de L'Hopital? Presta atenção, porque isso aqui é um erro comum. A regra de L'Hopital é diferente da regra do quociente. A regra do quociente, você tem que derivar o de cima vezes o de baixo, menos derivar o de baixo vezes o de cima, e depois dividir pelo de baixo ao quadrado. Isso é a regra do quociente. É assim que você deriva uma fração. A regra de L'Hopital não é a derivada de uma fração. Isso que eu quero deixar bem claro nesse exercício. A regra de L'Hopital, você vai derivar o de cima, depois deriva o de baixo. São dois exercícios independentes. Você não vai derivar a fração toda. Esse é um erro comum que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Se você tiver a função seno de x sobre x ao cubo, como que você calcula a derivada dessa função? Aí você tem que derivar a função toda. Você vai derivar a fração. Então, derivo de cima, cosseno, vezes o de baixo, que é x ao cubo. Menos derivo de baixo, 3x2, vezes o de cima, que é seno. Divide todo mundo por seno de x. Eu só estou tentando mostrar a diferença, né, da regra de L'Hopital para a regra do quociente. Se você tiver um limite, quando o x tende a zero, do seno de x sobre x ao cubo. Se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Né? Seno de 0 sobre 0 ao cubo. Aí, muita gente aplica a regra de L'Hopital. Deixa eu escrever aqui. Ó. Vai dar 0 sobre 0. Então, podemos aplicar a regra de L'Hopital. Certo? Porque é uma divisão indeterminada. Aí, o que acontece? Se você fizer isso aqui, você não vai passar em cálculo de primeira. Não é derivar a fração toda. Se você derivar a fração toda, você chega nesse limite aqui, ó. Né? Você derivou o seno de x sobre x ao cubo. Regra de L'Hopital não é isso. É muito mais simples do que parece. Para você aplicar a regra de L'Hopital, é só você derivar o de cima e depois derivar o de baixo. Qual é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Qual é a derivada de x ao cubo? 3x2. Pronto. Isso é a regra de L'Hopital. É mais simples do que a regra do quociente. Tá bom? Então, nesse limite aqui, se você substituir agora, vai ficar cosseno de 0 dividido por 0. Não, aqui nesse caso, fica cosseno de 0 que dá 1 dividido por 0. Ou seja, isso aqui você não pode usar L'Hopital de novo. Esse resultado ele vai tender a mais infinito. Aí tem que dar uma revisada nas regras de limite, né? Enfim, nessa parte aqui eu só quero mostrar para vocês, quero deixar bem claro. A regra de L'Hopital você deriva de cima e deriva de baixo. A regra do quociente você deriva a fração toda. Não confunda esses dois itens, porque se você fizer isso, já era. Não vai passar em cálculo de primeira. Isso aqui é um erro feio.
O professor não considera nada se você fizer isso. Quais são os tipos de indeterminações que existem? Todas essas indeterminações você consegue resolver por L'Hopital. Mas tem um detalhe importante. Por quê? Deixa eu explicar primeiro. Divisão indeterminada é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. É o que a gente chama de divisão indeterminada. Infinito menos infinito é uma diferença indeterminada. Infinito vezes zero é um produto indeterminado. E existem ainda as potências indeterminadas. Ok? São esses 4 tipos de indeterminações. Aplicando a regra de L'Hopital, você consegue resolver cada uma delas. Mas, cuidado, porque você só pode usar a regra de L'Hopital numa divisão indeterminada. Sempre na divisão. É aqui que você aplica a regra de L'Hopital. Vou escrever LH. Quando aparece uma diferença determinada, você pode usar L'Hopital? Não pode. Mas, sempre que aparece uma subtração indeterminada, uma diferença determinada, você vai transformar isso aqui numa divisão indeterminada. Ou seja, você transforma em infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. E depois aplica o L'Hopital. Então é um exercício mais complicado. Você manipula para depois aplicar a regra de L'Hopital. Entendeu? Como faz isso? Aí depende da questão. Se tiver fração, você usa NMC. Você também pode usar a regra de trigonometria. Enfim, cada exercício vai ser uma manipulação diferente. Só toma cuidado. Se você usar o L'Hopital numa diferença determinada, você não vai passar em cálculo de primeira. Você transforma numa divisão para depois usar o L'Hopital. Ok. Tem o terceiro tipo, que é um produto indeterminado. Pode usar o L'Hopital num produto determinado? Não pode. Você só usa o L'Hopital na divisão. Mas aqui é a mesma estratégia da diferença. Todo produto determinado, ele pode ser transformado numa divisão indeterminada e depois você aplica o L'Hopital. Como que você faz essa manipulação? Aí depende do exercício também. Mas todo produto pode ser transformado em divisão. É só você dividir pelo inverso. É bem tranquilo isso aqui. Não pode usar a regra de L'Hopital se você tiver um produto. Beleza? Cuidado com esse detalhe. Se tem infinito vezes zero e você usar a regra de L'Hopital, não vai passar em cálculo de primeira. Antes você tem que transformar numa fração. Isso tem que ficar bem claro. E por último tem a potência indeterminada. Quando você tem uma potência indeterminada, você também não pode usar o L'Hopital. Mas toda potência indeterminada vai virar um produto indeterminado. Essa aqui é mais complicada. E depois, o produto determinado vira uma divisão indeterminada. Aí, depois, você aplica a regra de L'Hopital. Esse quarto caso aqui, normalmente é o que dá mais trabalho. E como que você manipula uma potência num produto? Olha só. Vou escrever a fórmula para vocês. Só de curiosidade mesmo. Se você tem f de g de x, você vai reescrever isso como E elevado a g de x vezes o ln de f de x. Aí esse numerador vira um produto e depois você usa no L'Hopital. Enfim, esse exercício aqui ele é mais complicado. Queria apresentar para vocês os 4 tipos de indeterminação. Então, é importante você conhecer esses 4 tipos. Esse quarto tipo aqui é o mais difícil. Muitas vezes o professor não cobra, porque ele é mais avançado. Aí você tem que confirmar se o seu professor cobra esse tipo de questão ou não. Tá bom? Dá uma pesquisada nas provas antigas e verifica. Se o seu professor não cobrar o quarto tipo, que é a potência determinada, não perde seu tempo com isso não. Tá? Já começa a estudar outras matérias aí. Agora, produto, diferença e divisão indeterminada, aí é mais comum. Essas questões são clássicas em prova. Quais são as regras de derivação? Para você aprender a regra de L'Hopital, você deriva de cima e deriva de baixo. Então, você tem que saber as regras de derivadas.
Vou lembrar algumas aqui com vocês. Se você tem derivada de soma, você pode derivar o primeiro, depois derivar o segundo. Beleza? Não precisa de... Quando é produto, né? Você tem que usar a regra do produto. Divisão, tem a regra da divisão. Mas quando é soma ou subtração, é muito simples. Derivada de subtração é só derivar o primeiro, depois derivar o segundo. É bem simples. Beleza? Essa regra também, a terceira, ela é muito óbvia. Se tiver um número multiplicando, o número fica e você deriva a função g de x. Só isso. Se tiver um número multiplicando, o número fica. Não aplica a regra do produto aqui, tá? Eu só uso a regra do produto quando tem duas funções de x. Essas três regras são as mais fáceis de derivadas. E é essencial você saber isso para passar em cálculo de primeira. Derivada de soma, subtração e número multiplicando. Isso são propriedades estruturais. Você não resolve a derivada. Você só mostra quem você vai resolver primeiro, sacou? Vou mostrar um exemplo aqui daqui a pouco para vocês fixarem isso. Quando eu mostro com x, com letras, né, fica meio abstrato. Mas eu vou fazer exemplos com funções. Qual é a derivada do seno de x? Cosseno de x. Qual é a derivada de x elevado a a? A x elevado a a menos 1. Então, a gente vai usar nessa live aqui também essas duas derivadas. Derivada de seno e derivada de um expoente. Agora, bora fazer um exercício? Vamos supor que eu queira calcular a derivada de x ao cubo mais 3 seno de x menos x elevado a 10. Vou fazer passo a passo. A gente pode, como tem várias somas e subtrações, você pode derivar o x ao cubo, depois deriva o 3 seno, depois deriva o x elevado a 10. Quando tem somas e subtrações, você pode separar. Agora, antes de sair derivando, tira a constante 3. É aquela outra propriedade. Tem número multiplicando, o número sai da derivada. Eu gosto de fazer assim, organizado, para ficar bem claro. Porque muito aluno que está no início não entende quando você faz direto, né? Porque isso aqui é mais para quem está no início. Porque quem já está acostumado a fazer derivadas já vai de cabeça. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 3 seno, 3 cosseno x. Menos derivada de x elevado a 10, 10x elevado a 9. Beleza? Eu derivei o x ao cubo, derivei o seno, mantendo o 3 multiplicando, depois derivei o x elevado a 10. Quem está com dificuldade, quem está no início de derivadas, eu recomendo fazer assim. Monta a estrutura da derivada primeiro e depois aplica. Tá bom? Agora, se você já está mais avançado, vai direto. Vai direto, o professor aceita, tá? Então, fechou? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber essas três regras. Essas são as três regras mais básicas que tem. Não importa se você está num cálculo mais tranquilo ou num cálculo avançado. Eu te garanto que essas três regras vai cair para você. E só lembrando que todas essas regras você pode demonstrar pela definição usando limites. E tem a derivada de seno, derivada de x elevado a a. Mas tem várias outras regras. É muita regra, tá? Tem mais de 30 regras que você tem que saber de derivação. E depois você chega a integrar e você tem que saber essas 30 regras ao contrário. A matéria acumulativa, né? Vamos lá. Quais são os maiores obstáculos para você passar em cálculo de primeira? Muito aluno reclama assim, ó, eu não gosto de aula online. Por que isso acontece? Isso veio da pandemia. Lá na pandemia a gente foi obrigado a fazer aula online e muito professor que ficou lá 20 a 30 anos no presencial foi obrigado a fazer uma aula online. Imagina um professor que está acostumado com o mundo presencial e organiza uma aula online, provavelmente é com slides, normalmente não usa uma tecnologia boa, né, uma tecnologia atual. Aí muita gente pegou trauma com aula particular. Eu, por exemplo, durante a pandemia eu já tive algumas aulas e aula com slide não funcionou para mim. Eu não sei para vocês, tá? Mas quando a gente está falando de matemática, que tem que fazer muita conta,
Você pega o slide com tudo pronto, não funciona. Não funciona. Eu não gostei, tá? Eu acho que matemática a pessoa tem que mostrar o desenvolvimento da equação na sua frente, não deixar tudo pronto no slide. Quando eu vi aulas de cálculo com apresentação de slide, não rendeu bem para mim. Eu também não gostei das aulas online. Aí o que acontece? Muita gente vem traumatizada da pandemia. O que eu quero mostrar para vocês é que se você usar uma tecnologia boa, a aula online rende 2 vezes mais do que uma aula presencial. Olha isso. Eu consigo desenhar um círculo perfeito, aumentar o tamanho dele, aumentar o raio. Eu consigo mudar a espessura. Eu consigo mudar a cor. Aí a aula fica extremamente didática. Olha que legal. Eu consigo pôr uma setinha aqui também. Ó. Eu seguro, o aplicativo já gera uma seta na hora para mim. Olha que doido. Isso aqui é bom demais. Eu consigo mudar a escala. E o que eu mais gosto desse aplicativo é que você consegue duplicar a linha de cima. Aí, por exemplo, a gente está resolvendo alguma coisa aqui. Em vez de escrever a linha toda de novo, a gente duplica a linha de cima e escreve na de baixo. Aí a aula rende demais. Eu duplico e apago a parte que eu quero saber. Gráficos. Aqui eu consigo abrir uma calculadora. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Calculadora 3D. Consigo abrir uma calculadora aqui do lado. Dá até para colocar o caderno junto com a calculadora, quer ver? Vou pôr ela aqui, ó. Olha que doida, gente. Isso é muito legal. Eu posso escrever assim, sei lá, vou pôr uma esfera. X ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado que igual a 16. Uma esfera de raio 4. Pronto. Aí você vem aqui e consegue analisar a esfera. Tá vendo? Você já viu que esse professor que tenta desenhar gráfico em 3D no quadro plano da escola? Fica muito difícil de desenhar, né? Se o professor for bom em desenho, você consegue até entender, mas é muito difícil. Aí aqui a gente consegue ver de cima para baixo, de baixo para cima. Enfim, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que a aula online é muito boa. Ela rende mais. Eu trabalhei muitos anos no mundo presencial. E durante a pandemia eu migrei para o mundo online e testei várias tecnologias diferentes da aula. Eu já testei um jeito que você fica vendo só a minha mão e o quadro. Você não vê meu rosto. Eu filmo o quadro assim de cima para baixo e fico escrevendo no quadro. Não deu certo. Eu testei várias tecnologias. Essa foi a que rendeu mais. Então, os meus alunos adoram quando eu faço a aula aqui nos slides, usando esse aplicativo, né? Você gostou? Você curtiu esse aplicativo meu? Você acha que a aula está rendendo? Porque com a experiência que eu tenho, uma aula online rende o dobro da aula presencial. De verdade. Se eu fizer uma aula online para uma hora de aula online, eu ia precisar de 2 horas se eu tivesse uma aula presencial com quadro. Porque eu ia ter que apagar o quadro, né? Não dá para duplicar a linha. Enfim, põe aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Você está gostando dessa aula usando essa tecnologia? Eu acredito que usando essa tecnologia aqui, você tem mais chance de passar em cálculo de primeira, porque fica mais didático, eu consigo mudar as cores. Primeira questão. Limite quando o x tende a 2. Primeiro passo é substituir o x por 2. Vai dar 2 menos 2. Embaixo, 2 ao quadrado menos 4. 2 menos 2 dá 0. 4 menos 4 dá 0 também. Portanto, isso aqui é um exercício de divisão indeterminada. Podemos usar L'Hopital? Podemos. Tem um outro jeito de fazer, né? Ó, eu vou resolver sem usar L'Hopital primeiro. Você poderia reescrever esse limite manipulando o x ao quadrado menos 4. Aí ficaria x mais 2, x menos 2. Corta o x menos 2 com o x mais 2. Não, o x menos 2 com o x menos 2, né? E vai sobrar apenas o limite quando o x tende a 2 de 1 sobre o x mais 2. Substitui o x por 2 vai dar 1 quarto. Essa até que foi fácil, né? Mas tem muito exercício que você tem que usar produtos notáveis, manipulação algébrica, que dá muito trabalho, dá mais de uma página de conta. E a regra de L'Hopital resolve todos esses exercícios. Então,
Se puder usar a regra de L'Hopital na sua prova, provavelmente vai ser mais fácil do que manipulação algébrica. E para você passar em cálculo de primeira, você tem que tentar usar métodos mais rápidos. Se você faz a questão mais rápido, você tem mais tranquilidade na hora da prova, dá tempo de revisar as questões. Olha só, vamos usar L'Hopital para resolver essa questão. Você está dando 0 sobre 0. Então, a gente pode derivar o de cima e derivar o de baixo. Qual é a derivada de x? 1. Qual é a derivada de 2? 0. A derivada de número é sempre 0, né? Então fica 1 menos 0. Qual a derivada de x ao quadrado? Regrinha do expoente, dá 2x. Qual a derivada de 4? 0. Pronto. Agora você tem um novo limite, né? Vamos escrever de novo, removendo esses zeros daí. Você tem um novo limite. Como x tende a 2, de 1 sobre 2x. Substitui x por 2. Vai ficar 1 sobre 2 vezes 2, que é igual a 1 quarto. Olha só, o resultado é exatamente o mesmo. Aqui, eu não consegui te mostrar que L'Hopital tem uma vantagem maior, né, em relação a produtos notáveis. Porque esse exercício aqui foi fácil de resolver com manipulação algébrica. Mas tem exercício que você tem que usar divisão de polinômios, tem que saber regras mais avançadas de produto notável. Então, regra de L'Hopital, só derivar o de cima e derivar o de baixo. Ele é mais simples. O grande problema é que alguns enunciados falam assim, resolva o limite sem usar a regra de L'Hopital. Aí você é obrigado a resolver com manipulação algébrica. Entendeu? Tem outros exercícios que falam, resolva o exercício usando a regra de L'Hopital. Aí você tem que aplicar as regras de derivação. Então, enfim, depende do enunciado. Questão número 2. Primeiro passo é substituir o x por infinito. Quando você substitui por infinito, você tem que ter muito cuidado, tá? Infinito não é número. Fazer conta com infinito é diferente do que fazer conta com número. Esse exercício aqui, se você substituir por infinito, vai ser algo do tipo infinito sobre infinito. Beleza? Infinito sobre infinito. Então a gente pode usar a regra de L'Hopital, porque isso é uma divisão indeterminada. Basta derivar o de cima e derivar o de baixo. Limite, quando x tende a infinito, derivada de 5x2 vai dar 10x. Derivada de 3x é 3. 7x2 vai dar 14x. E a derivada de 1 é 0. Fechou. Aí agora você tenta substituir o x por infinito. Se você substituir o x por infinito aqui, vai dar 0 sobre 0, vai dar infinito sobre infinito de novo. Isso é comum acontecer, tá? Para você passar em cálculo de primeira, já vai acostumando com esse padrão. Você usa o L'Hopital, aí o resultado dá a divisão indeterminada de novo, aí você tem que usar o L'Hopital mais uma vez. Se você usar o L'Hopital de novo aqui, você vai ter que derivar o 10x, que é igual a 10. Depois você deriva o 14x, que é igual a 14. Pronto. Aí, para resolver esse limite, né, vai dar 10 sobre 14, dividido por 2, dá 5 sétimos. Essa é a resposta. Tem como fazer esse exercício também por manipulação. Eu vou focar aqui na regra de L'Hopital. Então, a resposta é 5 sétimos. Perceba que a gente calculou a derivada segunda. A gente pegou a derivada segunda da de cima, a derivada segunda da função de baixo. A regra de L'Hopital está muito associado às regras de derivação. Para você acertar o exercício de L'Hopital, tem que seguir um passo a passo. Primeiro passo, verifica se é uma divisão determinada. E o segundo passo é aplicar as regras de derivação. Nunca use regra do quociente. Tá? Esse é um erro comum. Deriva de cima, deriva de baixo. Questão número 3. Se você substituir, vai dar 0 sobre 0. Então, derivada de seno de 5x é cosseno de 5x vezes derivada de 5x, que é 5. Tem que saber a regra da cadeia, né? E a derivada de x é 1. Pronto. Limite, quando x tende a 0, de um novo limite. Vocês entenderam por que isso aqui está dando 0 sobre 0?
Porque vai ficar seno de 5 vezes 0 sobre 0. 5 vezes 0 dá 0. E o seno de 0 é 0, né? Entendeu? Sempre verifica. Agora, se você substituir o x por 0, vai ficar cosseno de 0 vezes 5. E o cosseno de 0 é 1. Então, essa resposta é 1 vezes 5, que é igual a 5. Tem outra forma de resolver esse exercício, usando o limite fundamental trigonométrico. Você manipula isso aqui até chegar naquele seno de x sobre x e vai chegar no mesmo resultado. Com L'Hopital é mais tranquilo, porque você não precisa de revisar as regras de derivação, limite fundamental trigonométrico. Falou em L'Hopital, é só saber derivar em cima e derivar de baixo. Mas para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber também como que resolve o limite sem L'Hopital. Porque eu já vi muita prova com o enunciado assim, ó, resolva o limite sem usar a regra de L'Hopital. Então cuidado, não deixa essa parte de manipulação de lado, não. Exercício 4. X ao cubo, 4x ao cubo menos x menos 3. Se você substituir o x por 1, fica 1 ao cubo menos 1. 4, 1 ao cubo menos 1 menos 3. Fica 1 menos 1 em cima, 4 menos 4 embaixo. É uma divisão indeterminada. Dá para resolver esse exercício com manipulação algébrica? Dá. Só que aqui você vai ter que fazer divisão de polinômios embaixo e outra divisão de polinômios em cima. Fica enorme. Usando regra de L'Hopital, você consegue fazer rápido demais. Porque derivar polinômios é muito simples. Qual a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Qual a derivada de 1? 0. 4x ao cubo vira 12x2. Derivada de x é 1. E derivada de 3 é 0. Nem preciso colocar. Viu como foi fácil? Derivar polinômios é muito rápido. É só aplicar a regra do expoente. Então agora a gente tem um novo limite. Substitui x por 1. Fica 3 vezes 1 quadrado. 12 vezes 1 ao quadrado menos 1. Em cima é 3 vezes 1. Embaixo é 12 menos 1. Resposta está dando 3 sobre 11. Acabou. Não teve divisão de polinômios, né? Essa questão é tranquila. Mas se você resolver usando manipulação algébrica, tem que saber divisão de polinômios, produtos notáveis, normalmente fica enorme. Para você passar em cálculo de primeira, eu recomendo você aprender a regra de L'Hopital e também a manipulação algébrica. Confere aí com o seu professor, pega as provas antigas dele, confere se ele coloca no enunciado assim. Não use a regra de L'Hopital. Que se não pode usar a regra de L'Hopital, aí você tem que saber divisão de polinômios, tem que saber aquelas regras de álgebra. Última questão. Substitui o x por infinito, né? Vai ficar infinito sobre infinito. Aí você pode usar a regra de L'Hopital, que é uma divisão indeterminada. Deriva de cima e deriva de baixo. Quando você deriva polinômios, é muito direto. 2x2 vira 4x. Derivada de 3x é 3. Derivada de x ao cubo, 3x2. Derivada de x, 1. E derivada de 1 é 0. Pronto. Só que aqui deu infinito sobre infinito, de novo. A gente usa o L'Hopital mais uma vez. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é comum, tá? Você tem que usar o L'Hopital mais de uma vez. Só que você tem que perceber que está ficando mais fácil. Aqui o grau era 2, agora virou grau 1. O grau do de baixo era 3, agora virou grau 2. Então, se você usar o L'Hopital mais uma vez, o grau vai diminuir mais uma vez. Aí vai ficando cada vez mais simples. Então, bora aplicar o L'Hopital mais uma vez. Vai ficar derivada de 4x. Quarto, derivada de 3 é 0. 3x2 vai dar 6x. 6x derivada de 1 é 0. Então, dessa vez, não vai dar 0 sobre 0. Porque em cima a gente tem 4 e embaixo 6x. Então fica 6 vezes infinito. 6 vezes infinito é infinito, né? Imagina algo grande vezes 6. Continua sendo infinito. 4 sobre infinito é 0. Quando você pega um número e divide por algo muito grande, isso vai tender a 0. Para você passar em cálculo de primeira, anota isso aí no seu caderno em algum lugar. Um número dividido por infinito, qualquer número, é sempre 0. Você tem 1 bilhão dividido por infinito vai dar 0. Porque o infinito, ele é, com certeza, ele é maior do que qualquer número que você imaginar.
É a definição de infinito, né? Então, fechou? Fizemos aí 5 questões. Recomendo você pegar essas 5 questões, anotar no caderno e fazer de novo. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, volta aqui no vídeo e confere se você acertou, se você chegou na resposta. Confere se você usou uma resolução parecida com a minha. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu? O foco da live 65 foi regra de L'Hopital. Eu falei um pouco de história, né? Que foi o Marquês de L'Hopital que inventou, é um matemático francês que viveu lá entre 1661 e 1704. Então a regra de L'Hopital é muito antiga, tem mais de 300 anos de vida, né? Essa regra é muito, muito antiga. A regra de L'Hopital consiste em usar derivadas para resolver limites. E você tem que saber a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada terceira. Aí a gente viu também a comparação entre a regra do quociente e a regra de L'Hopital. Nossa, essa live foi muito completa. A gente viu também os tipos de indeterminação. Tem divisão indeterminada, diferença indeterminada, produto determinado, potências indeterminadas, que é um exercício mais avançado. Eu passei também algumas regras de derivação. Tem a regra da soma, da subtração, número vezes função, derivada de seno, derivada regra do expoente. A gente viu coisa demais. Nossa Senhora. Eu ainda passei algumas dicas de estudo, né? Mostrei alguma tecnologia para você entender as aulas online. E resolvi 5 questões aqui, bem passo a passo. Se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, cuidado. Porque só essa live não é suficiente. Infelizmente, tem outras matérias que não dou tempo de explicar aqui. Nessas lives eu sempre foco num assunto específico e aprofundo nele. Então, por exemplo, aplicações de limites, tem continuidade, cálculo de assíntota horizontal, assíntota vertical, tem assíntota inclinada também, tem derivadas no gráfico, assim, esboçar um gráfico, né? Análise de crescimento, análise de concavidade, derivada pela definição. Então tem várias outras matérias que você precisa saber para passar em cálculo de primeira. Me fala, qual é a matéria que está te incomodando agora? Põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. E se tiver alguma lista de cálculo 1, 2, 3, 4, né? Pode ser limite derivado integral, série de sequência, equações diferenciais, vetores, matrizes, manda essa lista para mim. Me acha aí nas redes sociais. Tem o meu número aqui no canal também, meu número de WhatsApp. Manda essa lista para mim, porque eu vou te ajudar. Valeu!